A fachada sul do Santuário Nacional é uma verdadeira catequese em forma de imagem. O que esse gesto revela sobre a fé, o que essa cena tão simbólica nos diz sobre os caminhos do Espírito? É o que vamos descobrir juntos agora no Jornada Bíblica. No alto da fachada sul do Santuário Nacional, o silêncio encontra a oração. Ali, sobre o terraço, duas preces antigas, vindas da liturgia antioquina, se elevam como um suspiro de fé. Na primeira, Maria é chamada de campo abençoado, de onde brota o pão que nutre o mundo. É uma prece de confiança que vê na Mãe de Deus o cuidado, o sustento, o consolo. Na segunda, a súplica é por paz. Maria é o segundo céu, presença silenciosa ao lado da cruz, que recebe de Cristo a missão de acolher a Igreja. Por meio dela e do apóstolo, se pede tranquilidade para os quatro cantos da terra. Entre as duas cenas, 5 peixes e 2 pães, símbolos da multiplicação e da partilha, recordando que a fé também nos alimenta, com a palavra, com a imagem e com a presença. E como dizia Tertuliano, somos pequenos peixes que se nutrem da vida do Cristo. Aquele que se fez imagem e, por amor, se fez alimento. Tivemos a oportunidade de acompanhar este pequeno VT que nos introduziu na temática que hoje queremos trabalhar aqui neste nosso programa, nesta jornada bíblica que estamos fazendo. Estamos pouco a pouco conhecendo cada detalhe da fachada sul e como estes detalhes nos ajudam a fazer uma experiência profunda de fé. E aqui no nosso programa, nós nunca fazemos uma jornada sozinhos. Nós sempre contamos com a presença de alguma pessoa querida que vem aqui nos ajudar a fazer essa experiência. E continua conduzindo esta nossa jornada a professora doutora Vilma Tomaso, a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa, dando as nossas boas-vindas. Obrigada, padre. Eu estou feliz de estar aqui. E é sempre uma alegria poder fazer essa jornada, né, com a Vilma, que é estudiosa de arte sacra e que se dedica também com tanto empenho a estudar esta arte, né, que reveste o exterior da Basílica do Santuário, mas também o interior, para estabelecer este bonito diálogo que existe, né, entre estas duas artes aqui no santuário. São artes que se relacionam para nos comunicar uma única verdade, o mistério que somos chamados a celebrar na liturgia, que é o mistério pascal. Vilma, ali a fachada sul do santuário, nós temos orações. Interessante que eles lembravam, né, Tertuliano, que nos, retomando, né, a figura do Ix, do peixe, né, recorda a cada um de nós que nós somos pequenos peixes neste grande mar do Senhor, né? Como que a gente pode perceber nesta arte toda e nesta oração de um modo particular a figura da Mãe de Deus, Maria? A gente vê que são duas orações. Uma está bem abaixo de onde trata da natividade de Jesus. Tem a natividade, a visita dos reis magos, depois a fuga do Egito, enfim. Ali embaixo tem uma oração que fala de Maria como a terra onde foi plantado o grão e desse grão vem um feixe, né? Então, o que é o feixe de trigo? O feixe de trigo a gente faz o pão. Então, Maria aí é comparada à parábola do semeador. Do ventre dela, ela aceitou, deu o sim, nasceu Jesus. Então, a nossa salvação vem por uma mulher. E justamente essa oração fala sobre isso, né?
começa falando, fazendo uma exaltação a ela. E é interessante, né, como a Mãe de Deus, ela vai sempre sendo relembrada, né, como Sempre. partícipe desta história da salvação. Estamos num santuário mariano, né? Nada sem Maria, nada sem Cristo, nada sem Maria. Então, é exatamente isso. Agora, eu convido... Nós estamos com a oração, já vamos estamos? lê-la para que as pessoas que estão nos acompanhando, elas possam conhecer um pouquinho, né? Isso que você já nos introduziu, esta explicação, mas a Vilma ainda vai trazer vários outros elementos, Tá porque bom. ela se debruçou e estudou bastante, né? Os termos que estão aí. Ó Mãe de Deus, Maria, és o campo abençoado no qual cresceu a espiga, que nutre os mundos e as criaturas, e dá o pão da vida a todos os seus habitantes. Suplicai por nós ao Filho de Deus, encarnado por vós, para que sacie nossa fome com seu pão divino e cure nossos males com o unguento de seu socorro. E nós lhe dirigimos glória e gratidão pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a primeira oração que a Vilma já nos introduziu. É muito linda. O senhor nota a semelhança com a parábola do semeador? Maria foi o bom terreno, ela nos trouxe o Salvador, que se transforma em alimento espiritual nos sacramentos, né, da Eucaristia, e nos alimenta para nos salvar, né, e nos salva, nos leva até o céu. A igreja faz isso, né? Então, tudo isso a gente deve à mulher que falou sim, Nossa Senhora. E olha como é interessante, né, Vilma? A gente pode perceber, ao lermos esta oração aqui, este diálogo muito profundo que existe entre liturgia e Bíblia. Como que a igreja, desde os primeiros séculos, ela sempre ela estabeleceu esse diálogo entre a palavra de Deus e depois a própria questão litúrgica, né, o dado celebrativo, que a gente chama de eucologia, né, essas orações, ou seja, dessas orações que nos ajudam a louvar, a participar do mistério. Nós temos a segunda oração. Sim. E ela diz assim: ó Senhor de todos, Maria foi para ti um segundo céu. Santamente assumiste morada nela e te manifestaste na criação. Enquanto sofrias na cruz, tu a confiastes ao teu apóstolo. Pelas preces dele e de tua mãe, nós te suplicamos, ó nosso Salvador, derrama tua paz e serenidade até os confins da terra. Que beleza, né? Linda. Quantas palavras, quantos termos esta oração de tradição antioquena, né, nos ensina, Vilma. O que você poderia resgatar dela para nós? Sabe o que me chama a atenção? Ela trouxe o céu. Isso é tão grande, porque, veja, o ventre de uma mulher, Maria, acolhe o céu, né? Ela tece nela o céu todo, ele junto. A gente sabe que o nosso Deus é uno e trino, né? Então, o Criador, aquele que o Pai cria e o Filho nos redime, né? Então, é isso, ela abarcou o céu e por ela a gente pede, suplica, né? Por ela. Olha, ela te trouxe aqui, então cuida de nós. É muito tocante, né? Porque nos momentos de dor, Maria também sofreu, né? Imagina ela vendo o filho dela. Então, nessa súplica, nessa oração de súplica, a gente se coloca no lugar de Maria, falando para Deus, olha, um de nós trouxe o Senhor aqui, que nos salvou. Então, olhe por nós também, por ela. O Senhor cuidou dela, né? Porque fala na cruz, olha, quando o Senhor estava na cruz, ele não tinha irmãos, né? Então, fala justamente para o apóstolo João cuidar dela. Ele cuidou dela em Éfeso, né? Segundo a tradição. Então, fala, olha, já que o Senhor teve preocupação com ela, preocupe-se com a gente também. Então, eu acho muito... Sabe, eu tenho vontade de chorar quando eu leio essas orações. São muito curtinhas, tocantes e profundas, né? Profundas. Eu acho que foi de uma beleza muito grande ter colocado essas orações nos nossos muros aqui, né?
E a gente vê, né, como que há um crescente nessas orações, né? Por exemplo, se a gente vai sob a sua proteção, né? Uma antífona do século III. Veja. Depois, quando a gente vem no século XI, a oração da Salve Rainha. Salve Rainha. E depois a gente a oração da Ave Maria no século XV, então a gente, ou 14, 15, né? Então a gente vai vendo como que a igreja ela vai amadurecendo a sua teologia mariana. É verdade. E aí, Vilma, olha, veio agora isso no coração para lhe perguntar, você que é estudiosa de arte, porque nós sabemos que a Sacrosanto Concílio ela dedica um capítulo para falar sobre a arte sacra, né? E muitas vezes as pessoas que passam aqui pelo santuário e olham toda esta arte que está sendo colocada no santuário dizem assim, mas o que isso tem a ver com a igreja? Isso está fugindo da nossa realidade. E aí sempre quando alguém me faz esse tipo de afirmação, eu digo assim, olha, leia o capítulo sobre arte sacra da Sacrosanto Concílio. O que está dizendo lá sobre a arte sacra? Como que a gente pode pensar nesta arte que hoje está sendo colocada aqui no santuário em diálogo com este momento eclesial que estamos celebrando aí 60 anos, né, que ele ocorreu, né, e da sua importância para a nossa comunidade eclesial. E graças a Deus que aconteceu esse concílio, né? Porque ele deu uma renovação muito grande para a igreja, né? Porque a igreja continua sendo a mesma, é Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. Mas os tempos mudam e ela precisa de um adornamento, como diz o concílio, né? Uma atualização. Então, o que acontecia na arte antes, que nós estamos falando de arte? A arte era uma arte muito bonita, a arte barroca, que eram individuais, tem vários santos, né? E a gente ia lá e tem as nossas devoções pelos santos. Eu tenho as minhas também, o senhor deve ter as suas, né? Só que ficava uma coisa, eu e o meu santo, né? Agora, esta arte que foi resgatada, que era a arte da igreja primitiva, não é que a gente está inventando agora, né? Era a arte da igreja primitiva, ela é uma arte de comunhão. E o que ela é, de certa forma? A palavra de Deus em imagem. Quer ver uma coisa simples? Deus, primeiro capítulo do Gênesis, não é que eu vou para a fachada leste, não, mas primeiro capítulo do Gênesis. Deus fala e acontece. Faça-se e faça. O que aparece numa imagem, não é, padre? Sim. Então, depois da vinda do Cristo, a gente pode ver. Tanto é que São João, na primeira carta, ele fala assim, o que os nossos olhos viram, que eles testemunharam. Então, o Antigo Testamento era o ouça Israel. Agora é o veja o Senhor. Veja o Senhor. Ele está aqui, Ele está presente. O Senhor, quando celebra, o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós, está. Essa é a arte sacra, não é uma criação artística, não é a criatividade do artista, não, é a palavra de Deus. Olha, nós não saímos da palavra de Deus aqui. Nós estamos na palavra. Estamos na palavra. Partimos dela para anunciar e para testemunhar. Isso é muito interessante. É tão forte que eu tenho um grupo de pesquisa, o senhor sabe? Sim. Eu mudei o nome. Eu pus assim, a palavra é imagem. É esse o nome do grupo. Ótimo. A palavra é imagem, porque é isso. Ela comunica, né, esta mensagem, esse mistério. Vilma, ainda para a gente mais uma palavrinha, né, sobre essa questão da arte, porque tanto o interno como o externo, e agora, né, aos poucos, conforme vamos concluindo as fachadas, nós vamos vendo que há um diálogo entre a Igreja do Ocidente com a Igreja do Oriente. Qual é a importância desse diálogo para a nossa fé cristã? Olha, é muito importante. A gente começou falando de Antioquia, né, que é o Oriente. A igreja, até 1054, ela era una, ela uma só. Não tinha igreja do Ocidente e igreja do Oriente, era uma só. Então, a arte também era uma só. Os 7 primeiros concílios foram concílios ecumênicos. A igreja de Roma e de Constantinopla, outras também, havia outras, né? Tinha Etíope e tal, elas se entendiam bem.
Acontece que com uma das coisas que houve vários problemas que não dá para a gente tratar aqui, mas justamente com o Concílio Vaticano II, ele resgata isso. Olha, vamos ver o que esses cristãos do primeiro milênio faziam. Porque a igreja era maior e mais forte no sentido da fé, não de poder, né? Era mais forte no sentido da fé das pessoas também. As pessoas podiam criticar alguma coisa, mas elas temiam a Deus. É diferente, né? Depois, o senhor veja o mundo como ficou, né? Então, esse resgate do Vaticano II, para que a gente tenha um olhar, uma proximidade com a Igreja do Oriente, é muito importante, porque olha quantas coisas novas. O Cláudio Pastro bebeu, né? Entendeu o concílio. O Centro Alete, que trabalha aqui, os novos artistas que estão aqui, trabalham com o Oriente e o Ocidente também, com as duas teologias, né? E fazem esse entrosamento, porque não é uma é melhor, a outra é pior, não é isso. É uma coisa só. Tem uma frase que eu gosto muito: a beleza, Padre, está na unidade. Tudo que separa não vem de Deus. Bem interessante e profunda a frase. É. E nos ajuda, né, a superar, às vezes, essas dicotomias que desejam criar, né? Que uma arte é melhor do que a outra, não, do que a que veio antes, ela é mais profunda. Não. A arte ela vai também evoluindo e ela só tem sentido quando ela, sobretudo a arte sacra, quando ela nos revela esta unidade na diversidade que Deus pede para cada um de nós. Vilma, o tempo passa muito rápido, mas você ainda vai voltar aqui com a gente para a gente continuar esse nosso bate-papo, essa jornada que estamos fazendo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença no programa de hoje e na semana que vem a gente conta com você aqui de novo.